Salve lá, meus amigos! Bem-vindos a mais um podcast Revitalize, começando agora o episódio de número 35. Aqui a gente sempre fala e sempre conversa sobre saúde e vitalidade da igreja. Antes de tudo, quero pedir para você já deixar o seu like, o seu joinha neste programa, deixa o seu comentário aqui embaixo deste vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe, porque se você compartilhar esse programa vai chegar até outras pessoas. A propósito, quero pedir para você também já se inscrever no nosso perfil no Instagram. Nosso perfil no Instagram é Revitalize_Inspirando Igrejas. Lá, todos os dias praticamente, exceto sábados e domingos, você tem alguma postagem falando sobre revitalização, saúde de igreja, perspectivas pastorais, coisas preciosíssimas as quais você não pode deixar de olhar, de observar aí toda semana. Inclusive, quando você inscrever lá, também deixa lá o seu like, o seu joinha, a sua curtida para a gente poder ter o seu apoio naquele perfil do Instagram. Nesse episódio de hoje, nós vamos conversar diretamente sobre revitalização de igrejas. Isso aí, exatamente sobre isso, sobre revitalização. E aí, a pergunta que já nos move a esse começo de episódio, eu quero fazer para você que está nos acompanhando. Será que revitalização tem a ver com resgatar o que foi perdido na vida da igreja? Ou será que tem a ver com uma nova perspectiva de vida, enxergar um novo tempo com tantos desafios para a nossa realidade? Para responder esta pergunta, dentre outras, convidado especial, autor do livro Tudo Sob Controle, com base na exposição do Apocalipse, também autor do livro Uma Igreja para a Cidade. Esse livro já está prometido, já vou buscar um, lá lançado com a editora Palavra, lá com o Richard. E também o livro Teologia do Afeto, como que a afetividade e espiritualidade se relacionam. Samuel Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Samuel, obrigado. Prazer gigantesco ter você com a gente. Muito bom. Samuel está em Campinas em um outro evento, separou essa tarde para estar com a gente batendo esse papo. Isso. Que bom ter você aqui para a gente falar um pouco sobre revitalização de igreja, Samuel. E aí, o desafio da revitalização é buscar o que foi perdido ou talvez encontrar uma perspectiva nova para um mundo novo nas nossas igrejas? Bom estar com vocês, bom participar desse programa que tem inspirado tantas pessoas e encorajado tantos corações. Parabéns pelo trabalho belíssimo que tem sido feito e que Deus continue encorajando a você. Obrigado, Samuel. Luz para o caminho aqui também nesse projeto. Há muita gente precisando disso e há muitos pastores aí que precisam ser encorajados, líderes que precisam ser encorajados, e que privilégio para mim estar aqui participando desse momento. Tentando responder a primeira pergunta que foi feita aí, se é para restaurar o que foi perdido ou criar uma nova perspectiva para um novo tempo, eu diria que muitas vezes o que se perdeu não se resgata. E eventualmente até o que se perdeu eventualmente não deve ser resgatado. Porque se perde no caminho muitas vidas preciosas, mas se perde no caminho também muitos erros, muitos processos equivocados, muita coisa que foi feita de uma forma errônea que precisava ter sido feito de outra forma. Então, talvez, quando a gente começa pensando na revitalização de igreja, a gente tem que fazer algumas perguntas. E eu acho que algumas perguntas de orientação é o que é que nós devíamos ter feito e não fizemos? O que nós fizemos e não devíamos ter feito, né? O que nós estamos fazendo e precisamos fazer de outra forma? Ou o que não estamos fazendo ou o que estamos fazendo e precisamos parar de fazer? Então, quando você pensa em revitalização, nem sempre dá para recuperar tudo que foi perdido. E há muitas pessoas que ficam no meio do caminho, feridas, machucadas, e que a gente gostaria que elas fossem restauradas, mas infelizmente a semente da amargura, do ressentimento, da dor, tanto dos pastores quanto da liderança, eventualmente nunca se recupera, né? Agora, eu creio que sim, nós temos que olhar para a revitalização da igreja como alguma coisa nova, um novo tempo que pode ser construído. E nesse sentido, pensar no novo tempo é alguma coisa extremamente importante. É possível acreditar nesse novo tempo? Porque
quando a gente fica ferido demais, muito magoado, muito num processo, a tendência da gente é desanimar. Eu acredito, por exemplo, que a estatística que nós temos hoje no Brasil do IBGE de 3,8% de pessoas que se consideram desigrejadas, elas não dizem que elas não são evangélicas. São evangélicas, falam que são evangélicos não praticantes. 3,8% da população. Né? Nós estamos falando de uma igreja de 8 milhões de pessoas. Uau! Então, o que acontece? Boa parte dessas pessoas, eventualmente, elas retornariam para a igreja se elas encontrassem uma igreja séria, uma igreja bíblica, um pastorado equilibrado, uma igreja acolhedora e amável. Mas elas estão tão frustradas que, eventualmente, elas não querem nem pensar mais no retorno de igreja, não querem se machucar mais. E isso é muito ruim. Isso é péssimo, tá? Agora, sonhar no novo tempo tem tudo a ver com o evangelho, porque o evangelho de Cristo ele tem um poder de restauração, de renovação, e eu creio que o evangelho tem tudo a ver com renovação, com reconciliação, com cura, com resgate. Então, sim, eu creio que sim. Eu não acredito que tudo que foi perdido seria possível ser resgatado, mas eu acredito que é possível sonhar com o novo tempo, sim. Samuel, você já começou que quer a bola, você já bateu no gol umas 5, 6 vezes aí. Quanto tempo de jornada ministerial você tem? Quanto tempo de pastorado? Eu estou com 44 anos de ministério, né? Eu, na verdade, fui contemporâneo do reverendo Hernandes, só que o reverendo Hernandes é uma turma depois da minha, né? Então eu tive o privilégio de caminhar muito com ele lá. Você começa onde no Brasil? Em que local que você começa a pastorear? Eu comecei em Goiás, numa cidadezinha do interior chamada Formoso, né? Uma cidade muito pequenininha, e ali nós trabalhamos com um projeto de plantação de igreja também em Minasul, Palmeirópolis. Hoje tem 2 igrejas presbiterianas estabelecidas ali. Depois fui para Goiânia, fiquei 6 anos, depois fui para Brasília, fiquei 2 anos, 4 anos e meio no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana da Gávea, e depois eu fui para os Estados Unidos e fiquei quase 10 anos ali nos Estados Unidos, trabalhando com plantação de igreja mais especificamente. E para os Estados Unidos foi uma experiência muito diferente do que você vivenciou no Brasil? Eu presumo que sim, mas assim, queria ouvir você sobre essa percepção. O que isso mudou na tua visão ministerial, a tua experiência, enfim, nos 10 anos de Estados Unidos? Bem, eu era um pastor de uma igreja solidificada, é uma igreja sofisticada da zona sul do Rio de Janeiro. A Igreja da Gávea era uma das igrejas com maior renda per capita. A Gávea foi por onde passou o Léo Sayum. O Léo Sayum, exatamente. O Léo veio depois de mim, né? Sim. Então eu trabalhei nessa igreja, uma igreja muito sofisticada, e de repente, indo para os Estados Unidos, a proposta era trabalhar na plantação de igreja entre pessoas de língua portuguesa. Não só brasileiros, mas de língua portuguesa. E, de certa forma, também a gente tinha um leque de ação voltado para os imigrantes que não eram de língua portuguesa. Por exemplo, na nossa igreja nós tínhamos peruanos, tivemos venezuelanos, que se agregavam por uma identificação linguística e cultural. E isso também ensejou um trabalho bem interessante. Nós começamos em Salt River, na região de Newark, mas depois a nossa igreja foi plantada em Salt River, próximo de Princeton, a 22 milhas de Princeton. E depois a missão, quando já estávamos lá com o trabalho caminhando firme, a missão entendeu que nós seríamos mais importantes em Boston, porque em Boston já havia uma comunidade brasileira e havia uma comunidade americana que estava tentando fazer uma junção. E aí eu fui convidado para trabalhar com um pastor americano, porque eles achavam que seria mais fácil, eu que já estava entendendo um pouco da metodologia da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, me adequar com um pastor americano do que trazer alguém que viesse do Brasil e caísse direto. Então arrumamos um pastor para me substituir em Salt River, e nós fomos para Cambridge para trabalhar num projeto de uma igreja multicultural. E ali nós estivemos envolvidos, fomos a primeira igreja PCA, Presbyterian Church in America, na região de Boston. Lembro que Boston é uma região pós-cristã, então você tem muita igreja presbiteriana, mas da ala liberal da PCUSA, não da igreja da PCUSA, a antiga igreja que mandou os missionários para cá. Os dois nomes, Samuel. Vou aproveitar a tua presença aqui e me dá uma luz aqui. Tá. PCA e PCUSA, eu sempre confundo os dois, eu sempre esqueço quem é da ala liberal e quem não é. Então vamos lá. A PCUSA é a igreja antiga que mandou os missionários para cá. PCUSA.
PCUSA. Então, a Missão Oeste, por exemplo, teve um trabalho maravilhoso, principalmente no estado de Goiás, Pará, Mato Grosso, uma influência muito grande aqui no Triângulo Mineiro, né? Muitos recursos foram enviados para cá, uma igreja muito missionária, né? Mas depois essa igreja se perdeu no tempo. Em 1982, houve uma divisão da PCUSA com a PCA, aí que formou-se a Igreja Presbiteriana América, né? E essa igreja foi ali com Francis Schaeffer, com o R.C. Sproul, com o Tim Keller. PCA. Aí rompeu porque já naquela época, dos 82 pastores que davam aula no seminário, 82 deles não acreditavam mais na inerrância das escrituras sagradas. Então era a igreja liberal, né? Essa igreja hoje é a igreja, quando as pessoas ouvem falar de PC, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, falam, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos ordena pastores homossexuais. É isso aí, essa é a pergunta. A gente sempre ouve essa pergunta. Falando dessa ala liberal. A PCA, pelo contrário, é uma igreja extremamente bíblica. O Andrew Jumper, por exemplo, que está em São Paulo, ele foi com recursos e com inspiração de pessoas da PCA, né? Uma igreja bíblica. E é uma igreja que cresce muito nos Estados Unidos hoje pela ênfase em implantação de igreja, enquanto a PCUSA chegou a perder no ano 500 mil membros. Bom, falar de Tim Keller, acho que já é uma referência bem significativa para dar uma luz nisso. Exatamente. Tá? Então fui convidado pela PCA para trabalhar na igreja bíblica, né? E foi a primeira igreja PCA em Boston, né? E a tua visão como pastor foi, eu presumo, enfim, foi transformada nesse período? Assim, você acha que você ganhou tua perspectiva de igreja, tua visão de igreja ampliou, Samuel? Veja só, eu fui muito beneficiado pelo momento. Quando eu cheguei em Salt River, quando eu cheguei em Newark, New Jersey, onde nós estávamos, era simplesmente passar o rio, o Hudson, que nós estávamos em Nova York. Então, de onde eu morava, eu via Nova York, né? E o Tim Keller, naquela época, estava com uma visão que ele implantou mesmo, de plantar 100 igrejas reformadas ao redor de Nova York, né? E ele botou muito recurso nisso aí. Eu fui beneficiado com isso aí, fazia parte dessa equipe de plantadores de igreja, que estava ligada ali à igreja Redeemer. A igreja do Tim Keller colocou $30 mil no nosso projeto, 10 mil por cada ano, né? E nós então plantamos essa igreja ali naquela região, que a igreja está lá, uma igreja consolidada, uma igreja de imigrantes até hoje. E depois, esse foi um grande benefício. Ali eu conheci um cara que era o Terry Geiger, com quem eu fui trabalhar em Boston. O Terry era presidente da Junta de Missões Nacionais. Então, um coração tremendo. O sonho dele era criar igrejas com parcerias missionárias de plantação de novas igrejas. Então, ele ia atrás de recursos. Ele sabia quais as igrejas que tinham dinheiro e ele fazia a ponte entre as igrejas que tinham recursos com os campos que tinham necessidades. E ele fazia essas parcerias e desafiava pastores de igrejas sólidas para plantar igrejas novas, né? E foi aí que, na verdade, o Tim Keller foi desafiado pelo Terry Geiger. E o Tim Keller, quando escreve a história da Redeemer, ele já começa citando o Terry Geiger lá na primeira página ali. E, então eu trabalhei com esse cara, fiquei 4 anos com ele. Então que privilégio que eu tive, né? De estar com ele. Está velhinho até hoje, está vivo, com 90 e poucos anos. Frequenta lá a igreja do Randy Pope, na Perimeter Church. Em Atlanta. E outro cara que foi fantástico para a minha vida foi o Alan Thompson. O Alan Thompson, ele é o cara que inspirou o CTPI aqui. O que o Ricardo Agreste fez aqui, com o Centro de Treinamento de Plantação de Igreja, na verdade é toda a inspiração e também a orientação do Alan Thompson, que autorizou o Ricardo Agreste a usar todo esse material. Então, toda a estrutura, a forma de fazer desse chamado Assessment Center, esse centro de recrutamento, seleção e treinamento de obreiros, tudo isso aí veio pela inspiração do Alan Thompson. O Alan Thompson, quando começou a trabalhar numa linha de pensamento, de plantação de novas igrejas com filosofia nova, ele percebeu o seguinte, que a faixa de efetividade de plantação de igreja na PCA era muito baixa, em torno de 40%. Eu acredito que na Igreja Presbiteriana do Brasil também oscila em torno disso aí, né? E só que quando ele implantou esse método de seleção, recrutamento e treinamento, a taxa foi beirando a 80%. Né? Houve um salto de qualidade muito grande. Uma metodologia nova. O assessment,
possibilitou isso? Ajudou nesse Demais. avanço? Por quê? Porque você valoriza muito a questão da seleção do candidato. Porque o segredo de plantação de igreja, e aí então precisamos ir um pouco de revitalização, mas vamos lá, o segredo de plantação de igreja é obreiro. Aliás, a grande dificuldade que nós temos hoje são obreiros. Tá? Assim, não é dinheiro o problema hoje de plantação de igreja. Hoje no Brasil nós temos igrejas com recursos e com disponibilidade, com vontade de investir em plantação de igreja. O problema é que projetos mal feitos, eles se tornam caros demais, porque você coloca uma quantidade enorme de energia e de recursos, e enquanto esses projetos não são alinhados e eles não são efetivados, você não tem recursos para poder potencializar novos projetos. Então os projetos têm que andar. E eventualmente eles não andam. E quando a efetividade cai, os recursos, não é que os recursos diminuem eventualmente, mas é que você não tem como botar mais energia e mais recursos em outros lugares. Você tem que repensar o que vai fazer agora, né? Então é muito importante ter seleção correta de candidatos. Uma secretária minha da minha igreja lá em Anápolis disse: eu quero plantar igreja no Nordeste. Fabiana Nogueira, a menina. Ela era secretária baixinha, piauiense, 1,50 m de altura. Ela virou: eu quero plantar igreja no Nordeste. Menina apaixonada por missão. Ousada. Eu falei: bem, você quer? Então você vai para junto de missão da nossa igreja. Você vai fazer o curso de treinamento e você vai para lá. Preparamos ela, mandamos para o IBEL, mandamos para todo o treinamento que era necessário, e ela foi para o campo. Em 4 anos, ela deixou a igreja organizada, a nossa igreja subsidiando ela lá em Cururupu, no Maranhão. E ela me ligou e disse: pastor, manda um pastor para cá, porque eu quero plantar outra igreja agora em Humberto de Campos. E já tinha presbítero, nós já tínhamos construído o templo, casa pastoral, e ela foi em Humberto de Campos. 5 anos depois ela também tinha outra igreja pronta. Caramba, rapaz. Eu falei: se eu encontrasse 10 meninas assim? Fabiana Nogueira, ou 10 plantadores de igreja com essa efetividade, eu levantaria dinheiro para esses caras no Brasil. Eu levantaria. Porque todo mundo quer investir em projetos que não demoram um tempo longo, né? Eu fui à Bahia um tempo atrás e soube de uma congregação que já tinha 76 anos. Aí você fala, é muito recurso, é muito dinheiro. Como é que um cara que estava e ainda está tão imerso em plantação se torna revitalizador, Samuel? Eu acredito. Como é que essa chave virou na tua vida? Eu não planejei isso, né? Eu acho que Deus tem movimentos interessantes. Eu era pastor nos Estados Unidos plantando igreja. Tivemos envolvidos lá num ministério muito bonito, porque nós deixamos 5 igrejas brasileiras plantadas lá nesse tempo que nós ficamos. Que foi um tempo curto. Tempo curto. Foi Salt River, Framingham, Marlborough, East Boston e Cambridge, né? Cambridge já estava, de certa forma, adiantado no processo. Aí, quando eu vim para o Brasil, eu vim para trabalhar numa igreja com muito potencial, uma igreja de referência histórica, que tinha sido a igreja que plantou várias igrejas na região em Anápolis, mas uma igreja que tinha se perdido no tempo. A última igreja que ela tinha plantado, eu cheguei em 2003, tinha sido em 1982, por uma divisão da igreja. O grupo jovem queria algumas inovações litúrgicas, a liderança da igreja não permitiu, bateria, aquelas discussões antigas que tinha na igreja presbiteriana. E eles formaram uma igreja. Então, em 1982, formou-se uma igreja por divisão. Eles procuraram fazer a coisa da forma mais pacífica e conseguiram, de certa forma, mas a juventude toda foi embora. Então, a igreja perdeu uma geração inteira em relação a isso aí. Aí, quando ela não plantou mais nenhuma igreja nesse ínterim, né? Entre 82 82 até 98. Okay. 98 uma nova igreja vai sair. 16 anos. Como? Outra divisão. Porque a igreja, quando não planta a igreja por visão, começa a plantar por divisão. Divisão não é o melhor método. Não é um bom negócio. Mas acontece. Então um grupo da igreja disse: nossa igreja está pentecostal demais, nós precisamos de uma igreja mais presbiteriana. E aí, então, eles fizeram uma igreja mais conservadora. Está lá uma igreja bíblica, né, de uma linha mais conservadora, mas é uma igreja sólida, e está lá também em Anápolis, e plantou. 5 anos depois, veio um outro pastor e a igreja dividiu de novo. Só que, olha que ironia, se em 98
se dividiu porque a igreja era pentecostal demais na visão daquele grupo e queria formar uma igreja mais conservadora, agora a igreja estava fria demais e precisava de uma igreja mais pentecostal. Então você criou a igreja de uma linha mais carismática, né? E está lá a igreja também plantada, né? Tem coisas que você ninguém acredita. Exato, né? Então em 2003 eu assumi a igreja e eu tive eu vim dos Estados Unidos, aceitei o convite, eu estava vindo para cá e assumi essa igreja. Na primeira reunião do conselho, o conselho muito sinceramente disse: pastor, eu quero que o senhor saiba, o conselho inteiro falando assim para mim, não era nada contra mim, disse: olha, não temos nada contra o senhor, estamos felizes que o senhor esteja aqui, mas nós não queremos ser presbíteros mais. Nós gostaríamos de declinar do nosso cargo e colocar o nosso cargo à disposição. Eu disse: se isso acontecer na igreja presbiteriana, quando isso acontece, a igreja dissolve. E a igreja deixa de ser igreja, porque o presbitério tem que intervir. Eles tinham mais medo da intervenção do presbitério do que qualquer outra coisa e resolveram ficar, né? E nós, então, ficaram comigo. Sob livre e espontânea pressão. Mas o que aconteceu? Por alguma razão, eu acho que a igreja estava querendo uma renovação, a igreja estava esperando por isso, e eles foram muito tranquilos e assim, muito amorosos comigo nesse ano. E aos poucos a igreja começou a tomar um ar diferente. As pessoas começaram a voltar, ou chegar, né? No primeiro ano a gente teve 60 novos membros na igreja. Foi um negócio surpreendente para uma igreja que estava assim, só perdendo membros anualmente, né? E aí começou a revitalizar a igreja. Eu nunca tive, durante esse tempo todo, menos de 60 novos membros por ano. Nos últimos 3 anos, a nossa igreja tem recebido média de 200 novos membros. Se há um grande desafio que eu tenho agora é de como entender uma igreja que cresce nessa velocidade. Como discipular, integrar, criar trabalho voluntário, absorver a mão de obra que tem. Eu tenho hoje na minha igreja 13 bateristas. Né? Mas você está trazendo, você fez uma virada de chave rápida. Deixa eu interromper você um pouquinho só. Porque você falou da perda, né? A igreja vinha perdendo gente. Esse é, na sua visão, um dos sinais da perda de vitalidade? Tem outros? Em geral, uma igreja começa a perder membros quando ela perde a autoestima dela. Uma igreja com baixa autoestima, ela não atrai pessoas. Isso é elemento de perda de vitalidade na sua visão? Baixa autoestima? Sem dúvida, porque ela perde o vigor dela. Ela perde a alegria as pessoas perdem a alegria de ir para a igreja. Elas começam a se tornar críticas de si mesmas, né? E então elas são as pessoas que fazem a pior propaganda da igreja ou a melhor propaganda da igreja são os membros delas. Se a sua igreja, se as pessoas estão falando mal do sermão, do programa de criança, do louvor, esse é um elemento crítico para você entender que a igreja está com a baixa autoestima e ela vai começar a perder membros. Porque há uma insatisfação presente na igreja. E às vezes o próprio pastor não está feliz com a igreja e ele, se lhe fosse dada a chance de escolher uma igreja para ele frequentar, ele não escolheria a igreja dele. Aí como é que você faz? Quando o pastor já não tem prazer de ir para a igreja. Começou a perder a vitalidade, Samuel. Não tem mais energia para poder trabalhar. Então, quando você tem uma baixa autoestima, isso é um desastre para a igreja. Existe um ditado britânico, dizem que os ingleses são clássicos em ditados, né? E esse ditado britânico diz o seguinte: ninguém compra um bilhete para o Titanic. Titanic foi um navio que afundou na primeira viagem, na viagem inaugural. Navio de luxo. Um navio que, segundo o slogan da época, nem Deus poderia afundá-lo, né? E na primeira viagem ele afundou, naufragou. Imagine uma cena. Você ouve falar dessa viagem inaugural, luxuosíssima, que vai sair de Londres até Nova York. Vamos supor que o preço seja muito barato, $10. E um amigo seu chega para você e fala: cara, vamos nessa viagem? Eu disse: rapaz, mas com esse preço eu vou. O preço está ótimo. Vamos sim. Aí ele disse, ele pergunta: qual é a pegadinha? Ele disse: não tem pegadinha. O problema é o seguinte: o navio vai naufragar. Mas você não se preocupe, porque você vai estar na primeira classe e você não vai morrer, né? Porque os navios tem os barcos disponíveis para você. Você vai ver muita gente morrendo, mas você não vai morrer. Vamos nessa.
Você vai comer coisa boa, de luxo, pago, né? Você entraria num navio desse? Ninguém quer entrar numa igreja caindo aos pedaços. Por mais que haja sinais de garantia. Não vai. As pessoas querem entrar na igreja e sentir que esse lugar é um lugar gostoso para mim. Eu me sinto bem, eu sou acolhido nesse lugar, eu vejo a felicidade da igreja. Há algo contagiante na igreja, os membros estão felizes com ela, tá? Deixa eu contar uma cena. Logo que eu cheguei, na cidade de Anápolis, um pastor de uma igreja batista regular, desviado, ele e a sua família, e se tornou um empresário de uma boa empresa lá, foi contratado, ele trabalhava na área de TI, ganhava um bom dinheiro. E ele chegou para a cidade, ninguém o conhecia. Ele foi na livraria El Shaddai e perguntou ao Daniel: Daniel, estou procurando uma igreja saudável. E, cara, você sabe de alguma... Isso fazia uns 2 anos que eu estava lá. Você sabe de alguma igreja boa, bíblica? O Daniel não era da nossa igreja. O Daniel falou: rapaz, aqui pertinho tem uma igreja boa. Vira aqui 2 esquinas, 3 esquinas e você chega lá. Ele foi e nunca mais saiu da igreja. Ele estava procurando uma igreja com saúde. Mas ele tinha dito a si mesmo, com a esposa, que nunca mais voltaria para uma igreja. Quem foi que fez a propaganda da nossa igreja? Um cara fora da igreja. Por que ele falou bem da nossa igreja? Porque ele estava ouvindo as notícias do que Deus estava fazendo entre nós. Aí, rapaz, um cara que está procurando uma igreja, ele quer uma igreja que as pessoas estão falando bem dela. Então, existem igrejas com moral alta e igrejas com moral baixa. Como é que está a nossa igreja? A sua igreja? Se você é um plantador de igreja, líder de igreja, presbítero, líder da SAF da igreja, como é que é? Como é que você fala da sua igreja? Seus filhos têm prazer em pedir para a igreja? Seus adolescentes gostam de ir? Você vai para a igreja com coragem? Quem desencoraja a igreja é a própria igreja. É mais ou menos como a história de um menino que não está querendo ir para a igreja, pré-adolescente. A mãe dele diz: você tem que ir para a igreja, você não está indo mais para a igreja. Ele diz: mãe, para que ir na igreja? Nem a senhora gosta da igreja. A senhora vai lá para a reunião das mulheres lá, a senhora volta falando mal de todo mundo. E como é que a chave foi virando, Samuel, nesse período de declínio, de repente começa a surgir gente? Como é que essa chave vai virando? Eu acho que o fator... Não, acho não, isso é estatístico, né? Isso é caso de estudo. O fator revitalizador número 1 de uma igreja, além do Espírito Santo, que faz a revitalização, é a obra dele. Vamos deixar bem claro, porque tem um pessoal que sempre pergunta: vocês acreditam nisso? A gente acredita, ok? É só para deixar registrado. Sem o Espírito Santo não tem fogo, não tem energia, não tem bênção, não tem jeito, né? Mas eu acho que o fator revitalizador número 1 é o pastor. É o pastor. Então, quando a gente falou de revitalização de igreja, antes de mais nada, nós estamos falando em revitalizar o coração do pastor. Se o pastor está desanimado com a igreja, quem vai estar animado com a igreja? Fator número 1. Mas aí tem outros componentes, óbvio. Fator da liderança. Às vezes o pastor está encorajado, animado, você até substitui o técnico, mas os jogadores não querem jogar. Eles estão desanimados com o time. Ou o novo técnico que chegam faz ao menos como o que aconteceu com o Ceni Tavares quando foi para o Cruzeiro. Eu sou torcedor do Cruzeiro, viu, gente? O Ceni Tavares foi para lá e eu vibrando com o Ceni Tavares. Eu falei: cara, ele vai fazer um bom trabalho. Mas tinha um grupo de jogadores que não gostavam do Ceni Tavares. Então eles começaram a perder para o Ceni Tavares sair, né? Então eu acredito que existem presbíteros e diáconos que começam a torcer, a jogar contra o próprio gol para que o pastor saia. Aí não tem jeito. E como é que lida com esse pessoal na tua visão? Sempre tem uns resistentes, pessoal que remam para trás. Aliás, tem uma turma que quer ver o barco afundar, né? Tá torcendo para o barco afundar. Como que você entende, Samuel, que a gente possa lidar com os resistentes? Uma vez eu conversei com um pastor que na época era referência para mim, hoje não é mais, mas ele era uma referência na minha vida. Eu perguntei para ele sobre um caso de um presbítero, no meu primeiro pastorado, eu estava começando o ministério, que estava dando muito trabalho. E eu perguntei para ele: cara, o que eu faço com esse irmão?
Ele disse, ore para Deus promovê-lo. Ore para Deus promovê-lo, né? Eu acredito o seguinte, que às vezes não tem o que fazer. No sistema presbiteriano, então, é muito complicado. Porque no sistema presbiteriano, regido por presbíteros, se você tem um corpo de conselho mal-humorado e resistente, nada vai acontecer. O pastor pode ser bom e tá com a pegada boa, mas ele vai chegar numa igreja que não quer virar chave. Não quer virar chave. E aí vai ser muito difícil. Por isso que a gente pergunta, às vezes revitalizar é mais fácil do que plantar? Existem algumas variações aí. Para revitalizar, você pega uma estrutura pronta, o que é bom. Você não tem que tirar a cadeira e colocar a cadeira todo domingo do prédio que você aluga, montar e desmontar som, né, como eu fiz e vários plantadores de igreja fazem, né? Mas o grupo às vezes está motivado, está em torno de você, da figura do líder que está começando o projeto. Eles vêm porque gostam de você. Quando você é designado pastor em um projeto de revitalização, você, e nós temos uma visão equivocada de liderança, nós acreditamos equivocadamente que o pastor designado por um presbitério, por um concílio, uma convenção, ele é o líder da igreja. E estatisticamente falando, você só se torna líder de uma igreja depois de 7 anos. Você deve ter vivenciado isso aí. Sim. Tá? Depois de 7 anos. 2 anos de namoro, 4 anos depois tenso. Os 2 primeiros anos, o primeiro ano normalmente, se eles já não gostam de você, o segundo ano já é só para te queimar mesmo, né? Mas, então se você fica 7 anos, eles não conseguem te mandar depois de 7 anos, aí você começa a ter liderança, tá? Isso é estatístico, tá? A liderança você conquista depois de 7 anos. Então o pastor presbiteriano sai de seminário, às vezes, inexperiente, ou é muito romântico, ele chega num lugar que tem 20, 30 pessoas, e ele acha, eu sou líder daqui, fui designado pelo presbitério. Você é líder de nada, rapaz. Você não é líder de nada. Tem só o título. Então vou contar a experiência de um rapaz que nós conversamos sobre ele ainda há pouco, não vou citar o nome dele não, ele foi lá para o Mato Grosso. Ele chegou numa igreja, e no primeiro domingo ele descobriu que a igreja presbiteriana de lá, as mulheres sentavam no lado do templo e os homens sentavam do outro, eles não misturavam não. E ele achou aquilo tão estranho. No segundo domingo ele chegou empoderado e disse, gente, nós vamos fazer uma mudança aqui hoje. Nós queremos que os maridos sentem com as esposas, com os filhos, vai ser uma experiência boa e tal. E a igreja estava toda feliz, com um pastor que está chegando novo, com o coração corajoso para fazer isso aqui. O Salatiel está lá atrás sentado, e Salatiel não é um nome fictício não, ele já morreu há muito tempo, então posso falar. Ele estava lá atrás sentado, coçando o bigode dele. O Salatiel não era presbítero, ele era diácono, mas era o cara que mandava na igreja. Chegou no final e disse, pastorzinho, nós precisamos ter uma reunião com o conselho. Ele disse, o senhor do conselho? Ele disse, não, mas quem decide tudo junto. Estava resolvido o assunto já. Tá, não deu outra. Ele aguentou 6 meses. Esses 6 meses a igreja disse, olha, nós pagamos até o final do ano para você ir embora. Ele foi embora, porque ele já tinha líder. Então, às vezes, você pensa numa comunidade que está quebrada e você acha que ela não tem liderança. Tem. Ela pode ser ruim, mas ela tem liderança. Tá? Então, se você não conquista o coração do líder e se ele começa a conspirar contra você, ou se ele suspeita de você, principalmente no sistema presbiteriano, está queimado. No sistema pentecostal, as coisas funcionam de forma diferente. O pastor chega e diz, ele profetiza, ele diz a palavra de Deus, não mexe com ungido e manda embora, quem quiser ir embora. Né? Os pastores pentecostais que caminham comigo, que se tornaram amigos meus, e falaram, não entendo a lógica de vocês. Porque na nossa igreja a gente manda embora quem a gente não quer. Aqui quem não gosta do pastor, manda o pastor embora. Bem, é tudo uma questão de perspectiva, mas... É só uma questão de ponto de vista. Ô Samuel, eu não sei a tua visão, mas assim, eu tenho defendido que algumas igrejas, elas não passam pela revitalização porque elas não querem ser revitalizadas. Não é porque elas não podem, é porque elas não querem ser revitalizadas. Eu compararia, e acabo comparando algumas vezes, aquele indivíduo tem um problema de saúde que ele não quer tratar.
Porque se ele resolver que ele vai tratar o problema vai ser resolvido. Mas a minha leitura é que algumas igrejas, e tem casos que são crônicos, Isso aí. elas são como são porque elas desejam ser daquela maneira. Então não adianta você trocar pastor, mudar de endereço, mudar a estrutura, fazer acontecer, elas querem ser aquilo. Mas talvez elas demorem alguns anos para chegar ao desfecho dessa rota. Você acha que isso é fato ou a minha leitura está equivocada na sua percepção? John Miller, que era um cara que falava muito de revitalização na igreja, ele escreveu até um livro muito interessante em inglês, Igrejas que Crescem, Igrejas que Não Crescem, e ele fala do estilo novelesco de igreja. Diz que algumas igrejas gostam de ser espécie assim de novela mexicana. Elas gostam daquele negócio. Fica ali, aquela cara. coisa, aquele embrulho. As irmãzinhas da SAF querem ficar brigando ali por disputar título. Né? Tem só 7 mulheres na SAF, mas elas querem ficar disputando quem vai ser a presidente do ano que vem para mandar. Não tem nem para quem mandar. Tem coronel demais e pouco índio, né? Tem cacique demais e pouco índio. Então, na verdade, existem igrejas que gostam desse estilo. É mais ou menos, e aqui mal comparando, quando Jesus vai para Gadara, ele expulsa o demônio do cara, que era um espetáculo dantesco. Um homem que vivia possesso, se cortando no meio dos sepulcros. E Jesus expulsa o demônio dele. Depois que ele expulsa o demônio dele, você pensa assim, puxa vida, a cidade foi liberta da força do demônio. Os moradores da cidade chegam e falam o quê? O senhor vai embora. Você está causando problema aqui. Com a estrutura que nós tínhamos aqui, com aquele demônio, demoniado, a gente lidava até bem. Mas agora, como é que a gente vai viver sem esse doido aqui? Às vezes as cidades precisam de um doido, né? Lá em Corumbá, no Mato Grosso, tinha um doido que vivia falando no meio da rua, todo maluco tem razão, todo maluco tem razão, todo maluco tem razão. Né? Então, eu acho que algumas igrejas gostam do estilo novelesco de ser. Precisa de um louco. E nesse caso aí, a melhor coisa que poderia acontecer é que, olha que coisa interessante. Quando uma igrejinha dessa, que se perdeu no tempo, ela briga tanto que ela não tem mais, ela não tem saúde para acolher. Igreja é um organismo vivo. Ela precisa de ter nutrição, ela precisa de ter adaptabilidade, ela precisa ter meio ambiente propício para crescimento. Existem igrejas que o meio ambiente não é propício para crescimento, sabe? Ela tem, o solo não é fértil, Samuel. É tóxico, não é só não fértil, ele é tóxico, tá? Tudo então, que cair ali consome. A pessoa não aguenta, as pessoas que chegam, se tiver o mínimo de saúde, não aguenta aquilo ali. Elas precisam sair. E sair é um sinal de saúde delas, né? Então, do indivíduo, não da igreja. Do cara que vai e não fica. A igreja doente fica. Aí o que acontece? Uma igreja dessa, eventualmente, quando ela pulveriza e acaba, por quê? Porque ela vai matando todas as novas sementes que poderiam brotar. Às vezes ela acaba, ela não aguenta mais. E aquelas pessoas dispersas, elas tinham um meio ambiente tóxico e eventualmente elas saem daqui e vão para outra igreja. E lá nessa igreja se tornam produtivas, porque elas saíram do ambiente da toxicidade. E agora, numa outra igreja, elas podem ser produtivas e boas. Porque o ambiente que estava gerando aquela coisa complexa, aquele meio ambiente ruim que se desenvolveu com o passar dos anos. Tá? Então aí, dissolveu a igreja, essas pessoas podem ser úteis em outros lugares. Então, às vezes, a gente tem eu tenho muita tristeza de fechar qualquer projeto. Mas, eventualmente, por uma questão de saúde, nós devíamos parar e pensar, vale a pena continuar nisso aqui? Onde é que nós estamos chegando? Quanto tempo a mais nós precisamos, né? Tem coisa que não vale a pena. Agora, assim como você falou que pastores ocupam um papel extremamente importante primeiro nós falamos da plantação e depois você falou da revitalização. E o pastor, eu costumo dizer que ele é a mola propulsora que Deus usa nesse processo. Mas a liderança tem um papel fundamental nisso, né, Samuel? A liderança da igreja tem um papel essencial nesse processo, porque eu acho que faz jus ao ditado, uma andorinha só não faz verão. É difícil um pastor como figura central querer fazer um negócio acontecer sozinho, sem liderança, ou não?
Só se ele conseguir mandar todos os problemáticos embora, né? O que dificilmente acontecerá. Não acontece. No sistema presbiteriano, pelo menos, isso é impossível, né? Então, não vai acontecer isso aí. Se existe uma liderança que conspira contra a santidade, ela... Lembra que quando Barnabé foi para Antioquia, a Bíblia diz que ele se alegrava ao ver as pessoas se convertendo? Eu acho tão bonito esse texto. Ele se alegrava, ele via as pessoas chegando na igreja de Antioquia, convertido lá em Atos 11, porque ele era um homem bom, cheio de espírito e de fé. Ele está alegre vendo as pessoas chegando. Eu tenho um presbítero da minha igreja, velho, ele é o único presbítero emérito da minha igreja. E ele, toda vez que ele tem ido pouco à igreja já, mas toda vez que vai para a igreja, ele fica na porta da igreja e você percebe a alegria dele. Contempla. De ver tanta gente que Deus está trazendo. 70% da igreja não conhece mais. Mas ele está feliz em ver, há uma alegria. Ele quer conversar comigo na porta da igreja, né? E ele fica às vezes para o final para poder conversar comigo, para dizer, pastor, que coisa bonita que Deus está fazendo. Então, quando você tem gente feliz em ver gente chegando e ama essas pessoas, gosta de ver isso, aí é fantástico, cara. Na tua experiência, você consegue lembrar de um erro na revitalização e um acerto? Uma coisa que deu errado e uma coisa que deu certo? É uma boa pergunta. Bem, eu vou pensar aqui na minha visão, uma coisa que deu certo, é o que vem mais fácil aqui na minha cabeça. O que deu certo na minha compreensão, na revitalização da igreja de Anápolis? Que é uma igreja que está com 1.700 membros hoje. Havia um anseio da igreja de mudança. Apesar dos presbíteros estarem desanimados, eles queriam ver mudança acontecendo. Então, quando você tem uma igreja que anseia ver isso, aí, cara, as coisas acontecem. É a fome com vontade de comer. Exatamente. As coisas acontecem, né? E aí é maravilhoso. No meu caso, eu percebo nitidamente que isso aconteceu, né? Não estou conseguindo lembrar um exemplo negativo aqui de revitalização que eu pudesse citar agora, mas eu diria que ter uma igreja que está desanimada, desencorajada, mas que está sonhando com um novo tempo, né? É fantástico. É fantástico, aí sim. Aí essa igreja vai abrir todas as possibilidades. Isso aconteceu comigo. Ô Samuel, e que conselhos assim que você sugeriria para o cara? Porque tem muita gente patinando. Tem muita gente que está há anos sem sair do lugar. Eu tenho conversado com muitos colegas Brasil afora, gente nova, gente velha de jornada, quebrando a cabeça, gente que às vezes está patinando no mesmo lugar há muito tempo. Que conselhos que você acha que poderiam ser dados para esses colegas? Talvez 1, 2, quem sabe 3 conselhos de quem já tem aí 41 anos de jornada. Eu diria 2 coisas que eu acho que são bem interessantes e práticas, fáceis de serem feitos. A primeira delas, considere que você tem um grupo velho na igreja que parou no tempo. O que você pode fazer para dar uma nova visão? Aí eu vou pegar uma linha do Sérgio Queiroz, que no Congresso CTPI em 2011 ele falou, leve sua igreja para passear. Leva a sua igreja para o Congresso da PECOM. Leva a sua igreja para ver coisas diferentes acontecendo. Ver coisas novas. Sabe, para eles poderem perceber que há a possibilidade de fazer coisas diferentes. E você encoraja o coração deles. Porque às vezes você está falando ali, mas eles nunca saíram da igrejinha deles. O universo deles é pequeno. Eles nunca perceberam nenhuma coisa. Eles talvez nem acreditem que é possível fazer. Né? Aí quando eles chegam em determinados lugares e veem as coisas acontecendo, isso pode mudar. A gente costuma dizer que visão tem 2 elementos. A intuição e experiência. A intuição é uma sacada individual, uma percepção sua, pessoal. Você imagina uma coisa que vai dar certo. Um fato novo, uma ideia curiosa que funciona. A experiência é a seguinte, eu estou vendo outras pessoas fazendo de outra forma. Não tem um jeito só de fazer. Mas eu preciso ver que isso pode acontecer, tá? Então, quanto à sua liderança antiga, eu diria, leve esse pessoal para passear. Convide esse pessoal.
né? Ver se é possível. Encorajar. Vamos viajar comigo? Vamos lá, estou indo em tal lugar, vamos num congresso. Às vezes o pastor vai, ele ouve muita coisa boa, ele está com o coração encorajado, mas a liderança não veio com ele, né? Eu fui agora pregar em Água Boa, no Mato Grosso, e preguei num congresso que eles fazem lá, interessante, para liderança regional. E aí eles falaram, nós vamos encontrar com o senhor lá no CTPI, que eu estou falando aqui no CTPI agora, né? Aí eles disseram, nós estamos indo no conselho inteirinho. O conselho inteirinho da igreja vindo. Falei, que coisa boa. Tem uma outra igreja aqui também, que o pastor está querendo conversar comigo. Eu já o conheço de algum tempo, lá do Espírito Santo. Ele trouxe 18 pessoas da igreja dele para virem. Aí você vê modelos diferentes, é possível fazer de forma diferente. Não tem que ser só assim. Há a possibilidade de sonhar e pensar. Então eu acho que a gente tem que envisionar os antigos, se for possível. Eventualmente eles não querem. A segunda coisa que eu diria é o seguinte, ao invés de você ficar só focando, não sufocando, mas só focando, né, em liderança antiga, por que você não pensa na possibilidade de sonhar com líderes potenciais na sua igreja? Gente que está se aproximando. Que tal se você começar a se aproximar dessas pessoas e investir um pouco mais de tempo nelas? Eu tenho um programa na minha igreja que eu faço todos os anos. Eu fazia anualmente, hoje estou fazendo 2 vezes por ano porque está chegando muita gente. É um programa de espiritualidade, fé e amizade. Eu chamo os caras para isso. Cara, vem para minha casa e eu, no primeiro encontro, eu faço um jantar para eles na minha casa. Eu cozinho. Eu faço lá uma costelada, faço um Mas frango. aí para isso o cara tem que saber cozinhar, pelo menos, né, Samuel? Não, mas se for o caso, chamam alguém que faça, né? Não precisa ser você. Mas é a minha casa. Eu já aprendi que crente adora a casa de pastor. Então eu levo para minha casa. A pessoa leva um macho. Aí eu peço a minha esposa, tá aqui o cartão de Black Car, vai lá para gastar dinheiro pro shopping. Resolve aí. Some daqui de casa, porque hoje é comigo esses homens aqui. Eu pego lá 10, 15 homens e sento com aqueles caras. E falo, cara, a minha caminhada, minha proposta é essa. Esse semestre todinho eu queria na quinta-feira sua, 2 horas sua, pra gente poder reunir. Rapaz, a alegria deles de andar com a gente, de sonhar. E no final eu faço uma pergunta na avaliação que eu faço com eles. Eu pergunto o seguinte: como é que você gostaria de se ver na igreja nos próximos anos? Qual o papel, qual lugar que você gostaria de estar aqui? Onde é que você gostaria de servir? Né? E essas respostas são surpreendentes. Então, o que acontece? Eu pego pessoas periféricas, às vezes o cara sentadinho ali, rapaz, você chama que esse cara, ele leva até um choque às vezes. Fala, cara, puxa, o pastor me viu. Que legal, alguém está me vendo. Às vezes você chama o cara fala, rapaz, minha agenda, eu dou aula na faculdade, Não, cara, teve um que falou para mim, pastor, não, eu estou vindo de outra igreja, estou meio cansado e tudo, foi muito pesado lá, estou feliz aqui sendo pastoreado, me deixa aqui no canto. Então ok, não é a hora dele, tá tudo certo. Mas assim, descubra gente que potencialmente pode se tornar um líder na sua igreja. Invista nele. Isso se chama de discipulado. Se você tem um life, pode ser uma boa opção. Se você tem uma PECOM, um método aí, vida, discipulado vida, uma boa opção. Temos muitas ferramentas. Eu adoto um material que há muito tempo atrás eu vi na CEPAL, né, chamado questionário qualitativo, porque ele é feito de perguntas e a gente faz muitas perguntas e eu provoco as discussões até para saber onde é que está o coração de cada um deles, né? Como o grupo é pequeno, a gente consegue caminhar bem. Então eu vou descobrindo novos talentos na vida da igreja. Então eu daria esses 2 conselhos. Está pensando em revitalização? O que você faz com a liderança velha? Leva para viajar com você. Eles precisam sair do circuito de desânimo, né? E ver que é possível, que Deus está fazendo obras maiores. Segundo, eu quero descobrir gente nova. Acho que um dos maiores fatores de revitalização de igreja, além da conversão genuína de pessoas, eu estou mais uma vez lembrando que é o Espírito Santo que faz tudo isso, tá? Levantamento de nova liderança. Às vezes a igreja envelheceu demais a liderança, nunca trocou os agentes. E não dá para forçar uma troca. A troca tem que ser gradual, sistemática, sincrônica e complementar. Vamos trabalhando essas mudanças aí na história. Samuel, então, em bom resumo, voltando lá naquela nossa pergunta inicial, tem coisas que
devem ser resgatadas, outras talvez não. Isso passa pela revitalização, mas também é necessária uma visão nova para um mundo novo. Eu acredito o seguinte, não tem segredo, na minha visão. Não tem fórmula mágica, vamos começar por aí. Boa, tá? Não tem esse negócio de, vai lá, não. Eu acredito o seguinte, o que está fazendo igrejas revitalizarem muito hoje? Um pastorado amoroso, cuidadoso e atento. Cara, é simples, né? Esse é um ponto fundamental. Um pastorado amoroso, cuidadoso e atento. Eu não posso admitir que numa igreja que está num processo de revitalização, uma pessoa que chega na igreja, que raramente vai visitar uma igreja dessa, que uma pessoa que chega nessa igreja, ele não receba da minha parte como pastor uma atenção muito especial. Aquele cara, daquela semana, eu pago o jantar para ele no Outback. Eu estou brincando, obviamente, estou exagerando. Mas assim, esse cara tem que... Rapaz, eu tenho que... Tem que ser bem acolhido. Exato. Esse cara tem que estar comigo, eu preciso entender a história desse cara, né? Segundo fator, que é um fator muito interessante. Nós precisamos criar uma estrutura para acolher nossas crianças. Porque quem está decidindo hoje qual igreja vai ficar, não são os adultos. Se o cara vier para a tua igreja e tiver um espaço onde o filho dele goste da igreja, ele vai ficar na igreja. Se o filho não gostar da igreja, dificilmente você vai. E isso é um desafio muito grande para igrejas pequenas, que precisam criar estruturas acolhedoras, bonitas, boas, ou pelo menos boas, né? Para ter um espaço bom para os filhos, né? Tem que pensar. Terceira coisa, uma liturgia, que seja uma liturgia mais inteligente. O meu culto lá da minha igreja, ele raramente passa de 1h15. Eu tenho 3 cultos. Umas 9, com a presença de 350 pessoas hoje. 11 horas lotação máxima, 600. E à noite lotação máxima, 600. Mas os meus cultos, eles são cultos de 1h15. Sabe? Um dos consumidores de tempo é avisos. Cultos longos, aqueles avisos longos, intermináveis, e pastores que são prolixos. Tem pastorzinho, rapaz, que gosta do microfone, ele esquece de estar com o microfone na mão, ele quer falar. E não fala nada. Fala e não fala nada. Véio, seja sucinto, meu velho, pega uma água para mim, por favor, né? Porque o negócio é complicado, não dá, esse negócio aí não dá. Né? Eu acredito que são fatores, que eu diria, objetivos, né? Que ajudam muito a vida da igreja. Obrigado. Obrigado, querido. Tá? Então nós precisamos pensar nisso aí. Samuel, conversa boa, tem muita coisa boa para o pessoal poder mastigar, mas eu acho que o nosso podcast aqui foi meio estilo de aula, assim, né? Alguns pontos para pensar e refletir. Não tem fórmula mágica, eu tenho falado sobre isso. Revitalização não tem fórmula, porque igrejas são organismos vivos. Cada caso é um caso, e se a gente não parar para pensar, a gente quebra a cara. Quero te agradecer. Prazer muito Você está no meio de um evento, uma correria total, saiu, vai voltar para lá, mas você reservou um tempo para estar com a gente. Quero te agradecer, Samuel. Prazer grande, mas obrigado, eu queria ler um texto da Bíblia antes da Vamos lá, temos tempo. Salmo 80. E talvez você pudesse ler para mim, já que a minha garganta está dando sinais aqui de falência. De falência. Mas eu queria que você lesse o Salmo 80 aqui para nós. Os versículos estão sublinhados aqui, né? Aí ele aparece aqui no versículo 3, 7 e 19. 3, 7 e 19. 80, olha o 3, que esse salmista está orando aí. Então vamos lá. Restaura-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 7, a mesma abordagem inicial. Restaura-nos, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Depois o 9... Não, lá em finalzinho. 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 3 vezes o salmista está orando pela mesma coisa. Você não percebe que é um pastor que está triste, onde olhar a vinha, e ele fala, Senhor, a vinha está queimada, está decepada, perdeu o vigor, as cercas foram derribadas. Ó Deus, restaura-nos. Eu acho que nós precisamos ir para o altar do Senhor e dizer, Deus, restaura-nos. Porque revitalização, no germe, no centro da palavra, está
vida. E o Evangelho é vida. A palavra-chave é vida. O Evangelho tem a ver com vida. E onde não houver revitalização, é porque alguma coisa do fogo do Espírito está apagando. E nós precisamos dizer e gritar e chorar: restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Talvez essa seja uma oração bíblica que você, pastor, você, membro de igreja, precisa fazer pela sua igreja. Se a sua igreja está passando por um momento em que as cinzas, as cercas estão derribadas, o fogo está queimando, mas é um fogo ruim. E você pedir para que Deus acenda novamente uma chama viva no seu coração, na sua comunidade. Há muita coisa bonita para acontecer. Não descreia disso. Amém. Samuel, obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela palavra, pelo texto de encorajamento que serviu aqui para falar ao meu coração. Obrigado Amém. mesmo. Amém. Deus abençoe. Foi um prazer estar com você até agora. Foi uma honra receber Samuel nesse bate-papo maravilhoso. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário neste episódio. E eu encontro você agora no episódio número 36. Forte abraço, que Deus te abençoe.